Olá, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre uma análise bem específica, sabe? Foi preparada pela Valor em Consultoria pensando diretamente na liderança de Caicó, lá no Rio Grande do Norte. Prefeitos, secretários, toda a equipe de gestão. O foco é entender direitinho o impacto de uma novidade importante, a Emenda Constitucional 136, aquela que veio da PEC 66. Como é que ela mexe com as finanças do município, principalmente na parte de precatórios e também na dívida com o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social. Exato. É uma análise bem direcionada e um ponto crucial que acho que vale a pena reforçar desde o início. Tudo que a gente vai discutir aqui, bom, isso se baseia nos números que a própria contabilidade da Prefeitura de Caicó forneceu, tá? Isso mesmo. Garante que a gente está falando da realidade de Caicó sem achismos. Perfeito. Então, nossa missão aqui hoje é descomplicar esse relatório da Voleren, sabe? Traduzir o economista, tirar aquele peso dos termos técnicos. Queremos que fique bem claro para a gestão municipal quais são os benefícios reais, os números por trás disso tudo e a lógica, né? Para entender o porquê das coisas. Certo, então. Vamos mergulhar nisso e ver o que essa emenda significa para Caicó. Vamos lá. Para a gente começar, vamos situar todo mundo. O que é, afinal, essa Emenda Constitucional 136? Olha, basicamente, ela muda as regras do jogo para pagar precatórios. Precatórios são aquelas dívidas que o governo tem, reconhecidas pela justiça, né? A mudança vale para municípios, estados e para o Distrito Federal. E qual é a grande mudança? O que ela traz de diferente? A grande novidade é um limite, um teto anual para esses pagamentos. E esse teto ele está ligado a duas coisas. Primeiro, a Receita Corrente Líquida, a RCL, que é, assim, de forma simples, o dinheiro que entra regularmente nos cofres do município. Tipo faturamento operacional, né? Isso, perfeito. E o segundo fator é o tamanho do estoque de precatórios que o município já tem acumulado. A relação entre essa dívida e a receita que vai definir o limite. Entendi. E como funciona esse limite? É igual para todo mundo? Não, não é. E aí que está o ponto interessante. A emenda criou um sistema escalonado, tipo faixas de pagamento. Dependendo do tamanho da dívida de precatórios em relação à RCL, o município cai numa faixa. Ah, como se fossem categorias. Exatamente. E cada faixa tem um percentual máximo da RCL que pode ser usado para pagar precatórios por ano. Varia de 1% até 5%. A ideia central é a proporcionalidade. Faz sentido. Quem tem dívida menor paga um percentual menor da receita. Isso. Tenta ajustar o peso da dívida à capacidade de pagamento de cada um. O fascinante aqui é essa lógica de proporcionalidade mesmo. Legal. Uma abordagem mais personalizada, digamos. E Caicó? Onde que o município se encaixa nessa história toda? A gente tem os dados de 2024, né? Temos sim. Fornecidos pela Prefeitura. RCL de quase 250 milhões, 249,6 milhões, para ser exata, e o estoque de precatórios na casa dos 3,3 milhões. Com isso na mão, como fica Caicó? Bom, com esses números, a gente faz a conta principal. Divide o estoque pela RCL. Então, 3,3 milhões dividido por 249,6 milhões. Isso dá 1,32%. 1,32%. E o que esse número significa nas faixas da emenda? Significa uma ótima notícia para Caicó. Esse percentual coloca o município com folga na faixa I. Essa é a melhor faixa possível, sabe? Destinada para quem tem um estoque de precatórios abaixo de 15% da RCL. Ah, então 1,32% está bem abaixo dos 15%. Ótimo. E na prática, o que significa estar na faixa I? Qual o limite de pagamento para Caicó? Significa que se Caicó aderir à EC 136, o limite anual para pagar precatórios vai ser o mínimo previsto, 1% da receita corrente líquida. Só 1% da RCL? Exatamente. Se a gente pegar a RCL de 2024 como base, aquele valor de 249,6 milhões, 1% disso dá mais ou menos 2,5 milhões por ano. 2,5 milhões por ano. E por mês, quanto daria isso? Dá uns R$ 208 mil por mês, mais ou menos.
E esse enquadramento na faixa mais baixa, de certa forma, até reconhece que o município já vinha com uma gestão fiscal mais controlada nessa área de precatórios, né? Verdade. Permitiu que agora se beneficie da regra mais favorável. Exato. A situação já era relativamente organizada. Entendi. Então, novo teto, 1% da RCL, cerca de 2,5 milhões anuais, ou 208 mil mensais, com base em 2024. Agora vem a pergunta de ouro. Como isso se compara com o que Caicó pagava antes? É aqui que a coisa fica realmente interessante, imagino. É aqui mesmo. Chegamos no primeiro grande benefício que a análise da Valorin identificou. Em 2024, o município pagou, de fato, uns 3,1 milhões em precatórios. Ah, então pagava mais do que o novo teto de 2,5 milhões. Exatamente. Pagava 3,1 milhões. Com a EC 136, esse gasto cai para o limite de 2,5 milhões. A diferença? Bom, essa diferença é a economia direta. E quanto dá essa diferença? No primeiro ano de aplicação da regra, a economia é de R$ 611.851,11. Uau! Mais de 600 mil reais. Isso é quase 20% a menos, né? Isso mesmo. Dá 19,7% de redução no gasto anual com precatórios. Se a gente pensar no mês a mês, é como se quase 51 mil reais fossem liberados no caixa da prefeitura, todo mês. 51 mil a mais por mês. Isso é muito relevante para o orçamento. Com certeza. E é fundamental destacar, essa economia não é uma estimativa, uma aposta. Ela é garantida pela Constituição Federal assim que o município formaliza a adesão à emenda. Garantida? Isso dá segurança. Muita segurança. É um alívio orçamentário real, imediato. Esses 611 mil reais que deixam de ser gastos com precatórios, eles equivalem a 0,24% da RCL de Caicó, que estava comprometida e agora fica livre para outras coisas. Impressionante! Quase 1/4 de ponto percentual da receita liberado. E o relatório da Valorin também projeta isso para frente, né? Tem um gráfico lá. Sim, a análise faz essa projeção. O gráfico mostra uma economia acumulada que pode chegar a uns 3,8 milhões em 5 anos. 3 milhões e 800 mil em 5 anos. Isso. E para 10 anos, a estimativa é de 2,7 milhões acumulados. Pera, 2,7 milhões em 10 anos, menor que o dobro de 5 anos. Como assim? Pode parecer estranho à primeira vista, mas tem uma explicação técnica na metodologia de cálculo. Ela leva em conta o crescimento esperado da RCL, a inflação, fatores que mudam a base de cálculo ao longo do tempo. Mas o ponto principal não muda. A economia é consistente e duradoura. Entendi. O método é mais complexo, mas o resultado é a economia no longo prazo. Bom, essa é a economia direta com precatórios, mas tinha outro ponto importante na análise, né? Algo sobre a dívida do RGPS. Exato. O segundo grande benefício. Os dados da prefeitura mostram que essa dívida do RGPS é bem alta, certo? Algo perto de 75 milhões. É um valor considerável, sim. Mas a parcela que Caicó paga hoje é baixa, né? Uns 40 mil reais por mês. Só que sempre fica aquela pulga atrás da orelha. E se essa parcela aumentar muito no futuro? Precisamente. Esse é um risco que existe. E é aí que a emenda constitucional 136 traz uma proteção extra, quase que um bônus inesperado. Como assim? Lembra daquele limite de 1% da RCL, os 208 mil reais que a gente calculou? Lembro, sim. O teto para os precatórios. Então, o pulo do gato é que esse teto não vale só para os precatórios. Ele funciona como um limite combinado. Ele cobre as despesas com precatórios e as parcelas da dívida do RGPS, tudo junto. Sério? Os 208 mil reais mensais cobrem as duas coisas? Precatórios mais a parcela do RGPS? Exatamente. Isso que é interessante. Vamos ver como funciona? A parcela atual do RGPS é 40 mil reais. O limite total para a soma RGPS plus precatórios é 208 mil reais, 1% da RCL. Certo. Mesmo que o pagamento de precatórios use uma boa parte desse teto, a soma das duas despesas ainda vai ter que caber dentro desses 208 mil. Na prática, o que a Ex 136 faz é criar um escudo constitucional para o orçamento. Um escudo?
Gostei disso. Protege de surpresas com a dívida do RGPS? Exatamente. Mesmo que no futuro, por alguma renegociação ou, sei lá, a parcela mensal do RGPS precise subir, o gasto total do município com essas duas coisas juntas, precatórios plus RGPS, não pode passar de 1% da RCL. Tá na Constituição. Nossa, isso traz uma previsibilidade gigante para o planejamento, né? E qual seria a folga que esse escudo cria hoje, com os números atuais? Olha, calculando essa margem de segurança, se o teto total é 208 mil e a parcela do RGPS é 40 mil, sobra uma folga de mais ou menos R$ 167.587 por mês dentro desse limite. Quase 168 mil de margem, isso. Mesmo que os precatórios usem bastante do teto, ainda tem essa margem antes de bater no limite global de 1% da RCL. Se a gente conecta isso ao quadro geral, percebe a importância estratégica disso para o planejamento de longo prazo. Traz segurança jurídica, previsibilidade no orçamento, tudo que um bom gestor quer, né? Sem dúvida. Essencial para a gestão. Então, recapitulando os benefícios, economia direta de mais de 600 milhões nos precatórios e esse escudo para o RGPS. Muito claro. Agora tem uma dúvida que pode surgir e que a Valorem até esclareceu no material. Qual seria? A gente ouve falar de outros municípios que conseguiram economias muito maiores com essa mesma emenda, tipo 70%, 80%. Por que para Caicó a economia ficou em torno de 20%? Isso significa que o benefício é menor para Caicó? É ruim? Ótima pergunta. E a resposta está naquela palavra que a gente já usou: proporcionalidade. A emenda foi desenhada para dar um alívio maior para quem estava numa situação fiscal mais complicada com precatórios. Ah, para quem estava mais enforcado. Exato. Imagina um município com um estoque de precatórios enorme, sei lá, 85% da RCL ou até mais. Esse município devia estar pagando uma fortuna, talvez 10, 15% da receita só com isso, sufocando o orçamento. Para eles, a emenda trouxe um teto novo, talvez de 5% da RCL. A queda foi brutal, entende? Daí vem essas economias gigantes de 70%, 80%. Ah, entendi. A diferença entre o que pagavam e o novo teto era muito maior nesses casos. Exatamente. A situação de Caicó é bem diferente. Parte de uma base muito mais organizada. O estoque é baixo, lembra? Só 1,32% da RCL e o pagamento já era controlado, 1,24% da RCL em 2024. Então o ajuste para o novo teto de 1% é menor. Naturalmente, a diferença entre 1,24% e 1% é que gera os 19,7% de economia. E olha, é fundamental repetir, isso não é ruim, de jeito nenhum. Pelo contrário, mostra que Caicó já estava melhor antes. Isso mostra que a gestão fiscal nessa área já era mais equilibrada. E justamente por causa dessa boa gestão anterior, Caicó agora se beneficia da melhor faixa da emenda, a de 1%. A economia percentual pode ser menor que a de municípios que estavam em crise, mas ela é real, garantida pela Constituição e muito significativa para o caixa da prefeitura. São mais de R$ 611 mil por ano que ficam disponíveis. Perfeito, ficou muito claro. A economia menor é reflexo de uma saúde financeira melhor no ponto de partida. É um ajuste fino, mas ainda assim com um ganho substancial. E para deixar isso ainda mais palpável, a Valorem até deu umas ideias de como usar esses R$ 611 mil anuais, né? Sim, o relatório traz algumas sugestões, mas como exemplos para ilustrar o impacto que essa grana extra pode ter no dia a dia. Tipo o quê? Menciono investir em infraestrutura, tipo calçamento, drenagem, comprar equipamentos para saúde, para educação, ou até formar uma reserva técnica para alguma emergência. São só sugestões, claro. A decisão final de onde aplicar é da prefeitura, óbvio. Mas ajuda a gente a imaginar o que essa economia pode virar de concreto para a população de Caicó, né? Com certeza. E olhando a análise de risco e oportunidade que a Valorem fez, o cenário geral para Caicó se aderir à emenda é muito bom. Os riscos são baixos. Quais seriam esses riscos? Mudar a lei no futuro, mas a proteção hoje é constitucional, o que é forte. A parcela do RGPS subir muito de repente, mas agora tem o teto combinado de 1% que segura isso.
ou algum erro de cálculo que pode ser evitado com revisão. E as oportunidades? As oportunidades são altas. A economia pode até ser maior que o previsto, a RCL pode crescer mais, o que aumenta o valor do teto e da economia. E a própria adesão formal melhora a imagem de gestão fiscal do município. Parece um cenário bem positivo mesmo. Mas tem uma questão de prazo, né? O cronograma que a Valorem sugere indica que não dá para esperar muito. O tempo é um fator importante aqui. A análise da Valorem sugere que todo o processo interno, apresentar isso para a equipe de governo, preparar o projeto de lei, autorizando a adesão, aprovar na Câmara, comunicar aos órgãos responsáveis, tudo isso aconteça ainda em 2025, idealmente ali entre setembro e outubro. Setembro, outubro de 2025. Estamos falando de agora, praticamente. Então, o que isso significa na prática? Significa que, para Caicó aproveitar esses benefícios todos, a economia nos precatórios, a proteção do RGPS, já a partir do comecinho de 2026... Precisa correr agora em 2025. Exatamente. A janela para implementar isso a tempo é curta. Exige decisão e ação rápidas por parte da gestão. Entendi a urgência. É por isso que a recomendação principal da Valorem no relatório é bem direta, bem clara. Aderir imediatamente às regras da Emenda Constitucional 136. E as justificativas são fortes, pelo que vimos. Muito fortes. Resumindo, o porquê dessa recomendação enfática. A economia financeira é garantida e imediata. Mais de R$ 611 mil por ano. A proteção constitucional para o orçamento contra sustos com a dívida do RGPS. O enquadramento na melhor faixa da emenda, 1% da RCL, fruto da boa gestão anterior. O risco da adesão é praticamente zero comparado com os benefícios. Ajuda demais na previsibilidade orçamentária e na sustentabilidade fiscal de longo prazo. A análise da Valorem vê isso como uma oportunidade única e muito vantajosa para Caicó nesse momento. Bom, acho que ficou bem claro. Resumindo os grandes ganhos para Caicó, segundo essa análise detalhada da Valorem, que usou os dados da própria prefeitura. Primeiro, economia na veia, garantida pela Constituição, de mais de R$ 600 mil por ano com precatórios. Isso. Segundo, aquele escudo constitucional importante, que dá tranquilidade em relação à dívida do RGPS. E o resultado de tudo isso é mais previsibilidade no orçamento e mais segurança jurídica para pensar o futuro financeiro de Caicó. Perfeito, é exatamente isso. E talvez, para além da decisão prática de onde usar esses R$ 611 mil economizados por ano, fique uma reflexão final, mais estratégica mesmo, para a liderança de Caicó. Qual seria? A emenda 136 traz alívio financeiro, sim. Mas talvez o mais valioso seja a estabilidade fiscal que ela proporciona, colocando um teto constitucional em despesas que podem ser bem imprevisíveis. Então a questão é, como essa nova previsibilidade, essa segurança fiscal extra, pode permitir que Caicó não só gerencie melhor o dia a dia, mas que planeje e execute projetos de desenvolvimento de longo prazo com mais confiança. Com mais ambição, talvez. Exatamente, com mais ambição, sabendo que uma parte importante das suas obrigações financeiras agora está sob um controle mais claro, mais previsível, garantido pela Constituição. É um elemento novo e importante para considerar ao traçar os próximos passos estratégicos do município.